Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de buscar ao Senhor nessa noite. Obrigado pelo cuidado do Senhor com a gente, Deus. Peço que o Senhor fale conosco, Deus, nesse tempo que teremos devocional, que a graça de Cristo, Deus, nos auxilie, abra as nossas mentes e os nossos ouvidos para compartilhar do Senhor. É o que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bom a gente estar juntos aqui, né, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor nessa noite de quarta-feira. Quem sabe pode ser uma nova data para que a gente se reúna, né, para buscar ao Senhor. Eu quero nesse tempo agradecer ao Senhor, né, pelo que Ele tem feito por nós, tem feito na vida dos irmãos. E hoje eu quero, em especial, ler um texto com vocês, que é o texto de 2 Coríntios, né? No texto que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 12, 2 Coríntios 12, isso, 2 Coríntios 12, nós vamos ler do 7 ao 10, tá bom? 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Agradecer aos irmãos que estão chegando aí, Divino, Lu, irmão Davi, irmão Sueli, um tanto de gente chegando aí, Débora também, né? Débora do Isaac. Agradecer a Deus pela vida de vocês, tá bom? Vamos ler esse texto, 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso de número 7, diz assim: para que não se ensoberbeça com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que esbofetear a fim de eu não me exalte, para que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais que me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Observando esse texto que nós acabamos de ler, eu quero debater com os irmãos, estudar um pouquinho, explanar algumas questões desse texto de Paulo. Primeiro, a gente olhando para esse texto, é um texto às vezes um pouco emblemático para nós, né? Que a gente não sabe de que se trata esse espinho da carne de Paulo. Alguns estudiosos dizem, né, que era uma questão do celibatário dele, outros já inclinam para uma questão mais de enfermidade, e esse grupo que entende que seria uma enfermidade é um grupo um pouco maior de pessoas mais relevantes, né? Então nós observamos isso. Nós entendemos, né, olhando para isso, o quê? E entendemos que quando nós observamos o texto de Paulo, e alguns escritores dizem que ele tinha esse espinho na carne, né? Na carta aos Gálatas ele afirma isso, né? E alguns estudiosos dizem que ali está descrito o espinho que tem na carne dele, seria um problema visual, né? Seria uma enfermidade nos olhos, né? Eu acho que no capítulo 4, versículo de número 15, se algum dos irmãos depois puder abrir aí e me confirmar, mas eu acho que é isso, Gálatas 4,15, Paulo cita, né, que conhece o coração da igreja e até eles seriam capazes de dar os próprios olhos para o apóstolo Paulo. E no final do texto de Gálatas também ele fala a respeito de que eu escrevo a vocês, meus irmãos, com grandes letras, com o próprio punho, né? Eu acho que no capítulo 6, né, a partir do verso 11, se eu não me engano. Então, alguns estudiosos acham que o espinho de Paulo seria visual, né? Mas
tratando e trazendo para um cunho bem devocional nosso hoje, a minha pergunta para os irmãos, diante dessa leitura que fizemos, nós temos enfrentado dificuldades, né? Sabemos disso. Temos enfrentado algumas lutas. E a pergunta que eu faço é: o que a gente faz no tempo de luta? O que a gente consegue doar ao Senhor no tempo de luta? Às vezes a luta pode nos animar, pode nos fazer produzir, né? Nós observamos no texto de Paulo, fala que quando ele se sentia fraco por conta desse espinho, por conta dessa limitação, aí ele se tornava forte, né, por conta da graça de Jesus que operava através dele. Começa dizendo no versículo 7 que esse espinho que foi permitido pelo próprio Deus, né, na vida de Paulo, servia para limitar a soberba do coração dele, para que a grandeza que foi revelada, né, provavelmente Paulo está se referindo aí às revelações que ele teve dos céus, né, por conta disso. E nós observamos que por conta dessas revelações que ele teve quando viu o céu, ele agora está falando assim: agora é me colocado um espinho na carne, para que por conta disso eu não me esqueça de quem eu sou, e eu sou pequeno, sou limitado. Paulo era um homem muito estudado, meus irmãos, e às vezes o grande conhecimento nos torna soberbo, nos torna altivo, e ele se coloca agora num lugar de humilhação. Minha pergunta para os irmãos é: nesse tempo que nós estamos, às vezes, trancafiados dentro dos nossos lares, o que nós podemos fazer? No momento de fraqueza da igreja, vamos dizer assim, de não poder cultuar no templo, de servir junto com a comunhão dos irmãos, o que nós podemos fazer? Nós podemos, meus irmãos, nos alegrar no Senhor, sabendo que a graça dele nos basta. A graça de Jesus nos basta. A graça do Senhor é suficiente para as nossas vidas. Ela nos alcança, ela nos fortalece, ela nos anima. E como nós temos visto nos 2 últimos domingos, né, a palavra do Senhor fortalece as nossas vidas. E a perguntinha para os amados é: a prática da leitura bíblica tem te animado, tem te fortalecido nesse tempo, às vezes, de solidão, da quarentena? Ela tem te dado a possibilidade de você crescer espiritualmente? Se sim, louvado seja o nome do Senhor. Se não, chegou a hora de você rever os princípios e começar a se dedicar um pouco mais ao Senhor. Diante disso, eu quero fazer um tempo assim que a gente consiga falar, que a gente consiga se expressar, tá bom? Através do seu digitador, eu não sei como é que eu coloco isso, você pode escrever aí, onde você pode escrever. Eu vou fazer algumas perguntas e os irmãos podem ir conversando comigo através do teclado, tá bom? Em relação à leitura bíblica, qual a importância que nós temos dado a ela nesse tempo de quarentena? E diante disso, alguns irmãos, eu andei, assim como junto com a liderança, né, temos ligado para a membresia da nossa igreja. Alguns irmãos têm cobrado, né, que nós precisamos voltar com a prática da leitura de livros bíblicos, né? E eu acredito que isso nos fortalece, isso nos anima, né? Isso nos faz melhores. Pensando um pouco nisso, se você pensar em conhecimento bíblico, quanto que você daria? Ontem no grupo dos jovens colocaram um videozinho falando que como eu me sinto às vezes quando eu fico fora da escola bíblica dominical. E perguntas simples nós não éramos capazes de responder. Diante disso, eu quero fazer algumas perguntinhas e você vai responder as suas perguntas através do seu teclado, tá bom? Nós vamos começar com o seguinte. Primeiro, nós vamos no nível fácil, médio e depois um nível um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim, tá bom? Vamos começar com o nível médio, classe dos Cordeirinhos de Jesus, tá bom? Historinha bíblica para a gente ir vendo se a gente consegue, tá bom? Primeiro, pergunta nível salinha das crianças, tá bom? Quantos
discípulos tinha Jesus? Pergunta estilo classe Cordeirinhos de Jesus. Está aberto, você pode digitar aí o número na sua barrinha aí e eu vou ver aqui, ok? Quantos discípulos tinha Jesus? Me responda. Vocês precisam de alternativas? Alternativa A, B e C? Nível Cordeirinho de Jesus essa? Ok? Alguém se atreve a responder? Ou estão respondendo e nem está chegando para mim aqui? Obrigado, irmão Davi e irmã Tina. Ok. Os irmãos mais afiados estão colocando aí. Parabéns para vocês dois, tá bom? Nível Cordeirinho de Jesus, vocês foram ótimos, tá bom? Vamos agora para juniores, nível juniores, tá bom? Quando Jonas fugiu, né, da ordem de Jesus, para onde estava indo o navio que ele pegou para fugir? Vocês lembram? Ele foi mandado para Nínive, mas ele fugiu para outra cidade. Qual é a outra cidade? Essa daí, nível juniores, tá? Nível 2, juniores. Que isso, hein, Lu? Arrebentando. Ó, a Dena também. Meus parabéns, viu, Dena? Qual o nome da cidade que Jonas fugiu antes de ir para Nínive? Pensando? Juniores, nível juniores, essa daí para vocês? Eu acho que essa daí, boa parte de vocês vão conseguir também. Olha, irmã Tina. Não, irmã Tina, eu não quero uma pergunta, eu quero uma afirmação, irmã Tina. Sem ponto de interrogação. Afirmando, eu tenho certeza, pastor, que é tal. A senhora vai confirmar essa resposta? Sem o ponto de interrogação? Que isso, hein? Essa galera da igreja tá crente mesmo em Jesus, hein? Muito bem. Mais um a nível juniores, tá? Obrigado, irmã Tina. Assim, exclamando, gritando em alta voz. Mais um a nível juniores, tá bom? Quanto tempo José ficou do tempo que ele foi escanteado para os irmãos, jogado na cisterna, até ele se tornar o governador do Egito? De quando ele saiu da casa do pai até ele se tornar o governador do Egito. Quanto tempo durou isso? Quanto tempo foi o espinho na carne de José, vamos dizer assim? O momento de luta de José, quanto tempo durou? Quanto tempo? Isso daí já é nível adolescentes. Tá bom? Sala dos adolescentes. Alguém se arrisca? Vocês lembram quando ele teve um sonho? E aí ele sonhou aquele sonho que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Daquele sonho até ele se tornar governador do Egito, quanto tempo passou? Alguém? Algum corajoso? Alguém quer ir lá na história de José, no Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 39. Gênesis 39. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Parece que a nível adolescente já começou a pegar. Não, é universitário não, Dena. Nível adolescente. Deixa eu ver se é 39 mesmo. Ixi, que começaram a sessão de chutes. Vamos lá. Irmão Davi participando. Wellington. Não, Wellington, faz a pesquisa. Wellington, faz a pesquisa. Em nome de Jesus. Começa no capítulo
37 e não 39, como eu disse. Tá bom? 37. E aí começa a história de José. Ok? E aí vai até o capítulo... José como governador. 41 a partir do versículo 37. Ok? Deu ruim essa, hein? Então vamos lá. Vocês lembram que ele teve o sonho dele, o primeiro, quando ele tinha 17 anos. Está aí no capítulo 37, versículo... Deixa eu procurar aqui o versículo. Ele estava... José com 17 anos, quando ele sonha que vai ter... que ele vê tudo aquilo, né? 17 anos, e a Bíblia nos afirma que lá no texto do capítulo 41, que José tinha 30 anos quando assume o governo. Então, 17, a grande verdade, 30, né? Menos 17. Dá quanto aí, os matemáticos? Os matemáticos de plantão? Quanto? Irmão Davi errou por 10. Tá bom, irmão Davi? Nível intermediário. Conseguiram achar a resposta aí? 30 menos 17. Com 30 anos ele foi governador, né? 17 ele sonhou. Ou seja, número do Zagalo, 13 anos de espinho da carne na vida de José. Perguntinha para a gente encerrar o nosso tempo e orar junto com vocês. Muito bem, irmã Tina, isso mesmo. Perguntinha para encerrar o nosso tempo junto aqui. Quando Jesus, esse daí eu vou fazer facinha para todo mundo ter a resposta, tá? Quando Jesus está ali no caminho para curar uma enfermidade da filha de Jairo, ele encontra com uma mulher que tinha uma hemorragia. Quanto tempo essa mulher já vivia esse terror dessa doença? Quanto tempo? Jesus, quando ele encontra com a mulher do fluxo de sangue, quanto tempo essa mulher vivia sofrendo? Mulher do fluxo de sangue, quanto tempo, gente? Que ela sofreu? Que isso, hein, irmã Tina? A senhora tá mais afiada do que faca de açougueiro. Ó, parabéns! Viu? Mesma idade da criança, vocês lembram disso? Né? Então, nós observamos e vemos o tanto que Deus é cuidadoso, né, com a vida daquela mulher. Meus irmãos, diante disso e diante desse tempo nosso, eu quero desafiar os amados a gente a procurar ler a palavra, tá bom? A procurar se esforçar na leitura da palavra para que a gente cresça, para que a gente tenha um tempo de conhecimento bíblico intensificado dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, para que a gente cresça com isso, né? Com esse conhecimento. A palavra do Senhor fala que bem-aventurado é aqueles que temem ao Senhor. Nós observamos que temer ao Senhor, como nós estudamos no texto de domingo, faz as pessoas caminharem em felicidade. Guardar a palavra do Senhor faz isso. E domingo nós vamos continuar estudando isso, vendo verdades do Salmo 119.
tá bom? Que Deus nos dê graça, viu, meus irmãos, de continuar juntos. Esse final de semana tive notícias, né, informações, enviei no gratidão a respeito dos nossos amigos, irmãos, Luciana e Adriana, pelo bom serviço que eles têm feito no local que Deus os enviou com ele e os filhos, né? Louvado seja o nome deles. Nosso pastor Esli também nos informou a respeito dele, falando que ele está bem, pediu oração pela família que está em Goiânia, tá bom? A irmã Josi, missionária Josi, lá dos Ribeirinhos, também tem pedido que os irmãos continuem orando por elas, né? E lembrar do pastor Jeconias, que Deus cuide dele também junto com a sua família. Quero lembrar do desafio dado pela irmã Josi, né, em parceria com a Silvia, né, da gente criar um calendário, um relógio de oração, não um calendário, né? Um relógio de oração. Então, todos os dias, nesse horário das 20 às 21, nós estaremos dedicando um tempo de oração, né, pedindo que Deus cuide da nossa igreja, avive as nossas vidas, anime o nosso povo, livre a gente de retaliações do diabo, dessa enfermidade, e cuidando também das pessoas que estão enfermas e necessitadas dentro da nossa igreja, tá bom? Quero orar nesse momento, esse horário de 8 às 9, uma das pessoas da quarta-feira sou eu, então eu quero orar, pedindo que Deus cuide. Se você ainda não colocou seu nome, coloque lá no gratidão, depois pedir para que os meninos coloquem a lista embaixo lá para facilitar a visualização, tá bom? E nós vamos incluir o seu nome, se você quiser, você pode incluir o seu nome nesse tempo de oração. Tá bom? Quero orar para que a gente encerre esse nosso tempo junto. Tá bom? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela membresia da Manancial, por esse povo de Deus que tem sido bênção, Deus, na minha vida e no ministério que o Senhor tem me dado aqui. Peço em nome de Jesus que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine. Diante do Senhor agora, Deus, nos curvamos, pedindo que o Senhor fale conosco, nos ensine através da Tua palavra. Deus, venhamos nos colocar, Deus, na brecha pelos nossos irmãos. Irmãos esses que às vezes estão passando por momentos de dificuldade, passando por momentos de isolamento, que isso às vezes traz alguma aflição dentro do coração, que o Senhor repreenda isso no poder e na autoridade do nome de Jesus. Lembramos daqueles irmãos que têm passado por alguma situação difícil financeiramente, que o Senhor levante os recursos na casa dessas pessoas, que o Senhor, Deus, traga, Deus, a provisão na despensa de cada um dos amados irmãos. Deus, peço que o Senhor avive, anime a nossa igreja, nesse momento que estamos longe uns dos outros, que o Senhor nos dê a oportunidade, Deus, de estar próximos e espiritualmente ligados no corpo de Cristo. Graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Graças damos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos abençoe, nos guarde. É o que eu peço ao Senhor, Deus, no nome poderoso de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, viu, meus irmãos? É muito bom ter vocês aqui, desfrutar desse tempo com vocês. Domingo, às 17 horas, como já é de costume, né, da nossa igreja, estaremos reunidos para cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, no nome de Jesus. Eu peço que Deus continue cuidando de vocês e eu quero fazer um pedido em especial a vocês. Alguns irmãos têm enfrentado algumas lutas, né, nessa questão financeira por conta das dificuldades que economicamente o nosso país tem passado. Se você, meus irmãos, está passando por alguma questão assim, me procure, por favor, tá bom? Procure a irmã Sueli, tá? Não sofra só, tá? Nós estamos juntos nessa luta. Somos igreja e como igreja nós devemos cuidar uns dos outros. Na semana passada a irmã Regina solicitou, né, a ajuda de algumas cestas básicas, né, para uma pessoa, e nós precisávamos de uma cesta e nós conseguimos 3, né, pela graça de Jesus, né? Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, que Deus nos dê a possibilidade de crescer
de ser bênção na vida dos irmãos nessa área, tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade, tá bom? Me procure a irmã Sueli e nós vamos caminhando nisso daí, auxiliando os amados irmãos, tá bom? Quero também ouvir a opinião dos irmãos na seguinte questão. Antes dessa quarentena, o que aconteceu? Nós desafiamos a igreja a doar peito de frango, né, para a gente fazer um almoço lá no Vinde Vida. Por conta da pandemia, isso não foi possível, né, nós fazermos. O Vinde Vida, o pastor Cauí pediu, né, para que fossem suspensas as visitas para evitar essa possibilidade com os meninos que estão ali internos. Conversando com o irmão Jair, né, nosso diácono, que é responsável por essa questão social ali junto ao Vinde Vida, nós pedimos a ele para entrar em contato, porque qual é a nossa sugestão, e eu queria ouvir os amados irmãos. A nossa sugestão é que a gente pegasse o frango que já foi arrecadado e levasse para o Vinde Vida, para que isso sirva, né, de alimento para os meninos lá, em vez deles ficarem parados, né, na igreja. E aí depois, quando voltar ao normal, nós desafiaríamos de novo a igreja a doar de novo o frango para que a gente faça esse almoço lá. Para isso eu preciso ouvir os irmãos, né, e ver se os irmãos são de acordo com isso, ver se são de acordo a gente levar isso essa semana para lá, essa doação de frango, e depois a gente novamente arrecadar essa doação, né, para a gente fazer o almoço lá. Se os irmãos forem de acordo, por favor, mande um joinha aí, ou diga que concorda, tá? Ou discorda se você não concordar, tá bom? E aí nós vamos vendo o retorno dos irmãos, e com isso nós vamos tomar a decisão de levar agora essa semana a doação ou guardar para quando for oportuno a gente fazer o almoço. Tá bom? Os irmãos, por favor, coloque aí o seu comentário. Pastor, eu acho que é melhor a gente guardar isso, já foi desafiada a igreja. Em vez de pedir de novo, vamos fazer isso, né? Vamos guardar e depois, quando liberar, a gente doa. Se não, você fala, não, pastor, eu acho que é melhor a gente doar isso agora e em seguida a gente refaz de novo, né, a doação, né? Tá bom? Então, por favor, opine aí, né? Eu concordo em doar, eu discordo, eu acho que a gente tem que doar depois. Tá bom? Coloque aí. Eu quero agradecer mais uma vez os irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Deus continue cuidando e abençoando a cada família, tá bom? Muito, muito obrigado pela atenção que é dada a nós e que Deus continue cuidando da sua vida, tá bom? Quero orar e encerrar o nosso tempo junto, pedindo que Deus cuide da sua vida. Eterno Deus, nós louvamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor cuide da vida de cada membro da Manancial. Obrigado por esse tempo junto. Obrigado pelo cuidado do Senhor com a gente. Obrigado, Deus, pela possibilidade que temos de ser bênção na vida de outras pessoas. Use-nos, Deus, com poder, com graça, para abençoar a vida dos irmãos. Nos dê uma noite de paz hoje, o restante de semana abençoado pelo Senhor. É o que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês ricamente, tá bom? Dê uma boa semana. Saiba que o pastor de vocês tem orado por vocês, tá bom? E vocês precisando de algo, me procure, tá bom? Mande uma mensagem para mim e nós vamos ver o que é possível fazer, tá bom? Que Deus continue cuidando da gente, que Deus nos abençoe, nos anime. Se você ainda não colocou o seu nome na lista de oração, faça isso hoje, em nome de Jesus. Boa noite, que Deus cuide de você, é o que eu peço no nome poderoso de Jesus. Amém.